Olá pessoal, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui nessa sexta-feira de Páscoa, abençoada, iniciando logo cedo a nossa devocional, né? Num dia de Páscoa todo especial. Eu quero dar meu bom dia a você, quero dar a graça e a paz do Senhor Jesus também para a tua vida. Quero pedir que você compartilhe também esse momento especial, quando eu estou falando aqui. Compartilha com os irmãos, com os amigos, com os parentes, com as pessoas que você conhece, né? Esse é um dia especial, um dia que a gente fala da morte de Cristo, também, por que não falar da ressurreição? Falar da Páscoa, porque quando a gente fala de Páscoa, o pessoal só se lembra do coelhinho, só do chocolate, né? As pessoas naturalmente correndo, as casas de chocolates cheias nos shoppings, né? Todo mundo comprando, vendendo, fazendo, ganhando dinheiro. E esquece o objetivo principal da Páscoa, né? O que é realmente a Páscoa, o que representa a Páscoa para o cristão. Principalmente aquele que é sensível à voz de Deus, que ouviu a palavra do Senhor, que entregou a sua vida a Cristo, né? Então ele precisa ser sensível e entender o que é a Páscoa para ele. No livro de Êxodo, capítulo 12, do 11 ao 14, tem uma história falando sobre o que é a Páscoa. Diz assim: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa do Senhor. Celebrem-no como um decreto perpétuo. Então, essa é a palavra de Deus, que refere-se à primeira vez pela Páscoa, né? Nesse contexto que nós lemos aqui. E lembrando que o povo estava cativo no Egito por 400 anos. Na verdade, eles não ficaram 400 anos cativo, porque entraram como convidados, mas com o passar do tempo, outros faraós foram morrendo e outros vindo, que não conheciam a história do povo, e o povo se multiplicou grandemente, se tornou uma ameaça para o Egito, e alguns faraós começaram a colocar o povo debaixo de cativeiro. E Deus se lembrou do povo, do seu amor, a sua promessa que ele deu a Abraão, então preparou uma libertação. E essa libertação, ela é marcada com a Páscoa, né? Por isso que aparece, talvez pela primeira vez na Bíblia, a palavra Páscoa, e diz que é um decreto perpétuo. O que é um decreto perpétuo? É um decreto que não se muda jamais, que você jamais pode mudar. Então a Páscoa não é um coelhinho, não é chocolate. Isso aí, vou te falar, é coisa do mundo, é coisa que o inimigo coloca no coração das pessoas para simplesmente apagar o que é o memorial. Não estou dizendo que é pecado comer chocolate, ninguém me interprete mal, mas sim que de alguma maneira acaba sendo uma cortina de fumaça, onde você esconde o real propósito da Páscoa, onde você esconde o milagre de Deus quando tirou o povo do Egito, e que é para celebrado como um decreto perpétuo. Então a origem da Páscoa, originalmente, é uma festa judaica. O termo Páscoa vem da palavra hebraica Pesach, que significa passar por sobre, passar por sobre. Então foi quando o anjo destruidor, o anjo que mataria, que destruiria o primogênito, ao passar sobre todo o Egito, onde havia a marca do sangue, ele passava por cima, né? Ele não entrava na casa. Onde tinha nos umbrais da porta a marca do sangue, ele passava por cima e não destruía aquela casa, não matava o primogênito. Então, isso é Páscoa, passar por cima. Isso se dá no episódio da 10ª praga, a última praga no Antigo Testamento, quando o anjo da morte passou por cima dos judeus, por cima da casa dos judeus, onde tinha a marca do sangue, não matando nenhum dos primogênitos. Isso acontece exatamente naquele momento que nós falamos. Então a Páscoa se inicia com uma refeição sacrificial,
Deus mandou. Enquanto o anjo estava passando e destruindo e matando, o povo estava dentro da casa, ninguém deveria estar na rua, com a marca do sangue nos umbrais, e o povo dentro de casa, assando um cordeiro, comendo um cordeiro assado, que era para lembrar o sacrifício que eles tiveram todos aqueles anos. Também um pão sem fermento, que era para lembrar a pureza, né? Não tem contaminação, que é o fermento. E ervas amargas, para lembrar o tempo de servidão, o tempo amargo que eles tiveram no Egito. Então isso era a referência da Páscoa para os judeus. Qual a relação do cristão com a Páscoa? Então no Egito Deus ordenou que seu povo sacrificasse um cordeiro que marcasse a porta das suas casas com sangue. Desse modo, Deus o livraria da morte. O anjo passou sobre as casas e as casas que tinham a marca do sangue foram preservadas. Agora, através do sangue de Jesus Cristo, Jesus, o nosso Senhor, derramado na cruz, eu e você somos livrados da morte. Deus, ao passar por cima, vê sobre nós o sangue de seu Filho perfeito, Colossenses 1:20 fala sobre isso, de modo que nenhuma condenação há sobre nós, Romanos 1:8. Então, quando a nossa vida é tocada pelo sangue, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, quando confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e resolvemos segui-lo, então na nossa vida há a marca do sangue. Nós somos remidos pelo sangue, nós somos marcados pelo sangue, e o destruidor, ao ver a marca do sangue, ele não pode nos tocar, né? Então nós não teremos a segunda morte, a morte eterna, porque fomos livrados pelo sangue do Cordeiro. Por tradição, na Páscoa, o cordeiro a ser sacrificado durante a Páscoa era escolhido 4 dias antes do sacrifício. Então, 4 dias antes da Páscoa, o cordeiro tinha que ser separado, né, escolhido. Jesus teve a sua entrada em Jerusalém 4 dias antes de ser crucificado. Ali ele foi já separado 4 dias antes. O cordeiro geralmente era morto às 3 horas da tarde durante a Páscoa. Tinha que ser macho e sem quebradura. Jesus falou as últimas palavras, está consumado, e morreu na cruz às 3 horas da tarde. Era macho e também não tinha e não sofreu quebraduras. O sangue do cordeiro era aspergido sobre os umbrais da porta. O Cordeiro de Deus teve o seu sangue derramado na cruz para nos libertar do pecado. Então, repare que é um tipo, né, o antitipo de o Cordeiro na Páscoa, com hoje o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Exatamente, Deus mostrando que antigamente tinha um Cordeiro para a Páscoa que os livrou e os libertou da morte. E hoje nós temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que também morreu na Páscoa, né, para poder nos dar vida e vida com abundância. A Páscoa, ela é a consumação do perdão dos pecados. De fato, diz a Bíblia, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Sem derramamento de sangue não há perdão. Então, é preciso haver o derramamento de sangue. E sangue de um justo, não pode ser qualquer um. É o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para existir perdão, precisa existir derramamento de sangue. E o derramamento de sangue tem que ser puro, tem que ser do Deus vivo que morreu por nós na cruz, exatamente na Páscoa. Diz a palavra de Deus, que nós já citamos aqui, João 1:29, que no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Efésios 4:32 diz: sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Por isso nós temos que exercer o perdão, porque o nosso Deus nos perdoou. E as pessoas estão adoecendo, as pessoas perdem a graça de Deus, as pessoas perdem o frescor da comunhão do Espírito Santo, porque não querem perdoar. Nós precisamos perdoar. Mas pastor, este me fez isso, esse me fez aquilo, né? Não dá para perdoar uma pessoa dessa. Eu entendo a dor, entendo a injustiça, né? Mas nós fomos chamados para perdoar. Assim como Deus nos perdoou, nós também precisamos perdoar aquele que nos ofendeu, porque nós ofendemos a Deus também.
E muitas vezes nós descaracterizamos, não aceitamos, negamos e envergonhamos o nome do Senhor. Então, mesmo assim, ele nos perdoou e nós devemos perdoar todos os semelhantes também. A Páscoa é a consumação da nossa redenção. Quando houve a Páscoa, quando existiu a Páscoa, é, de alguma maneira, a consumação que nós somos redimidos. Cristo se tornou nossa redenção. 1 Coríntios 1:30. Ponha sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as culpas. Salmo 130, do verso 7 ao 8. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Efésios 4, 30 e 31. Então, esses versos nos mostram que nós somos redimidos por Cristo Jesus para viver uma vida santa, uma vida na presença de Deus com pureza, porque Ele nos salvou, Ele nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Nele que é em Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, Efésios 1:7. Então, essa é a consumação. Foi consumado na cruz, Foi consumado. Hoje nós comemoramos a morte de Cristo. Ali, hoje faz aniversário que na cruz foi consumado a morte do nosso Cristo, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância, pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, pudéssemos ter uma vida eterna ao lado do Senhor. A Páscoa também é a consumação que não somos mais deste mundo, ou seja, agora nós somos de Jesus. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se faz novo. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Esse mundo pensa diferente de nós, tanto é que o mundo, no dia de hoje, não se volta os olhos para Jesus. Eles estão voltados para o chocolate, para as festas. Alguns se lembram de Jesus. A grande maioria, mesmo se dizendo cristão, nominal, e se dizendo que uma grande maioria no mundo são cristãos, poucos talvez estão voltados os olhos em se lembrar que hoje foi o dia que Jesus morreu por nós na cruz. O mundo vos odeia, João 15:18, disse Jesus. O mundo está crucificado para mim, Gálatas 6:14, disse o apóstolo Paulo. A amizade do mundo é inimiga de Deus, disse Tiago, em capítulo 4, verso 4. Livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi crucificado. Por isso celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, 7 e 8. Então nós somos o quê? Não uma massa velha. Nós não somos mais aquele velho homem, antiga pessoa, aquela morreu na cruz. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador e foi batizado, ela morreu. Hoje você é um novo homem, uma nova mulher, à imagem de Cristo Jesus. Você é a massa nova, a massa nova, sem o fermento que contamina. Pelo contrário, você hoje é uma vida nova em Cristo Jesus. Você é uma massa nova, sem fermento da maldade, sem fermento da perversidade, sem o fermento que contamina do mundo velho, mas sim, hoje você é um pão, é uma massa que contém a sinceridade e a verdade. Assim o Senhor fala. O fermento, ele incha toda a massa. O fermento, ele manipula toda a massa. Ele faz a massa estragar mais rápido e tem um tempo de uso. Então esse é o fermento, que nós colocamos na massa, deixa a massa bonita, mas tudo isso acontece. Deus não quer o fermento na maldade, que é o mundo na tua vida. Você foi chamado para viver em santidade. Você foi chamado para viver ao lado de Deus. Você foi chamado para ter uma vida nova em Cristo Jesus. E finalmente eu diria que a Páscoa é a certeza que temos a vida eterna. A Bíblia diz que na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei
e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. João 14, 2 e 3. Ou seja, Cristo está preocupado, né? Ele está mostrando ali a sua responsabilidade, o seu compromisso com você de preparar lugar na eternidade para você. Preparar casas para você, preparar lugar para que você esteja junto com Ele na eternidade. Então a Páscoa marca também, passa por esse momento da eternidade. Para aqueles que entregaram a vida para Jesus, para aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, saibam que eles têm a vida eterna, que morarão com Cristo para sempre e terão aposentos eternos na presença do nosso Deus. A palavra ainda diz, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. 1 Coríntios 15, 14. Nós cremos que Jesus ressuscitou. Temos a certeza que Ele ressuscitou, que Ele morreu, mas que também no domingo pela manhã Ele ressuscitou e Ele vive para sempre. Então, isso me assegura, diz a palavra de Deus em João 5,14. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não será condenado, mas passou da morte para a vida. Então, aqui existe sim uma segurança da parte de Deus. Quem ouve as minhas palavras, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, a segurança que nós temos aqui é de Deus. Talvez alguém pergunte, qual é a certeza que você pode ter a vida eterna? Qual é a certeza que você vai morar com Deus? Qual é a certeza que há uma casa te esperando na eternidade? Jesus é a certeza. João 5,24, ele diz, eu asseguro. Você não pode confiar na palavra do homem. Você não pode confiar na palavra do formador de opinião. Você não pode confiar na palavra do mundo. O mundo muda toda hora, as pessoas mudam toda hora. O político fala uma coisa hoje, amanhã ele faz outra. Não é verdade? O psicólogo fala uma coisa hoje, amanhã ele está falando outra. Os próprios médicos na medicina, né, que tantas vezes te asseguram alguma coisa, depois lá na frente a ciência descobre uma outra coisa e ele volta atrás, ele muda. Mas Jesus não, Jesus te assegura, quem ouve as palavras dele e crê naquele que te enviou, tem a vida eterna. Não será condenado, mas passou da morte para a vida. Então, meu querido, a segurança vem de Deus, que você passou da morte para a vida. Todavia está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ou mente imaginou, que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2,9. Não há como imaginar na nossa mente o que é que Deus preparou para nós na eternidade. A gente não conseguiu ver e não conseguiu ouvir ainda o que é a eternidade. Vai ser uma grande e uma grata e uma maravilhosa surpresa, a qual na nossa mente, no nosso raciocínio, nós não conseguimos entender ainda e vislumbrar o que é a eternidade, o que é que Deus preparou para mim e para você. E a Páscoa marca esse momento maravilhoso na nossa vida. Essa é a nossa Páscoa. O Cordeiro que foi morto e o sangue passou sobre nós, limpando e libertando de todo pecado, nos livrando da morte eterna. A diferença é que o Cordeiro ressuscitou. O Cordeiro da Páscoa foi imolado e ficou lá. Mas o Cordeiro da Páscoa de hoje é o nosso Cordeiro, Filho de Deus, Jesus Cristo, a qual foi imolado na cruz, teve seu sangue derramado, foi para o túmulo, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive para a glória de Deus. Cristo vive para a glória de Deus. Digo isso para você com toda a convicção e toda a certeza. Cristo vive para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma linda Páscoa em nome de Jesus. Queria fazer uma oração por você agora, toda a sua família, todos aqueles que estão sintonizados, recebendo essa palavra, nesse momento que você possa orar comigo. Senhor Jesus, que a tua bondade, que a tua graça e a tua misericórdia sejam derramadas sobre todo o teu povo. Todas as famílias, desde aqueles que estão sozinhos na sua casa, desde aqueles que estão nos ouvindo em família, escutando talvez no carro, em casa, no escritório, onde estiverem, recebam da parte de Deus essa palavra, que essa palavra os toque, que essa palavra transforme vidas, que pecados sejam perdoados, Deus, neste momento, Senhor, e que o sangue de Jesus faça toda a diferença para converter, para limpar e para purificar, e dar a certeza que nós somos de Deus,
e que o nosso Deus, o nosso Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro Pascual, ele ressuscitou para nos salvar, para nos perdoar e para purificar. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe esses dias, esse final de semana, esse período de Páscoa, a todas as famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Um forte abraço, um beijão a todos. Fica com a paz do Senhor, fica na paz de Cristo. E lembrando a você, domingo nós temos aquele musical maravilhoso, aquela encenação maravilhosa aqui na Peniel Sede, 8h30 da manhã, primeiro período. E se você não pode vir de manhã, esteja conosco 19 horas. Venha, convide pessoas, vai valer a pena, vai ser uma bênção muito emocionante. Fora isso, uma palavra também e oração pela sua vida. Deus te abençoe, fique na paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém.